olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Vida em Ação aqui pela Rede Católica da Igreja, que é o seu programa de qualidade de vida. Claro, a gente se preocupa com você, por isso sempre trazemos assuntos atuais e do seu interesse. Falando nisso, vamos ver o que nós temos no programa de hoje? No programa Vida em Ação de hoje, você vai conferir. O inverno está chegando e o frio pode ser prejudicial para as crianças. Por isso, vamos saber como prevenir os pequenos das principais doenças de inverno e como diferenciar um simples resfriado de complicações mais graves. Nesta semana, comemora-se o Dia da Imunização. Sua carteirinha de vacinação está em dia? Saiba a importância de se vacinar e quais são as doses que precisamos tomar mesmo depois de adultos. Tudo isso e muito mais agora, no programa Vida em Ação. E o inverno está chegando, mas pela roupa da apresentadora você já pode perceber que aqui no sul já chegou, né? Porque tá um frio danado. Aliás, aqui em Curitiba acho que amanhã vai fazer 0 grau. Ai, ai, ai. Todo mundo que se prepare. Sorte do povo do Nordeste que tá lá num calor de sempre, né? Isso é muito bom. Mas falando nas doenças de inverno, gente, principalmente as crianças sofrem muito com isso. E esse é o tema da reportagem da Valéria Burbello. Vamos assistir juntinhos. Durante o inverno, é comum o aumento no número de casos de problemas respiratórios. Basta o friozinho, o vento forte e esse clima úmido aparecer para também começar a surgir as infecções, gripes e resfriados. Este médico pediatra diz que o inverno exige uma série de cuidados com os pequenos de todas as idades. Os menores são mesmo os mais suscetíveis às doenças de inverno do que a criança maior, porque ela ainda está com o sistema imunológico em formação. Apareceu febre, que não é aquela febrezinha que dá e passa, ou dá só mais à noite, não durante o dia. É uma febre que fica o tempo todo. A criança que está tossindo tanto, que não consegue comer direito se não vomita, não consegue brincar se não começa a tossir, não consegue dormir porque a tosse não deixa, essa é uma criança que deve consultar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano, a gripe causa comprometimento grave em 3 milhões e 500 mil pessoas. As doenças respiratórias que têm relação com mudanças climáticas são, na maior parte das vezes, as infecciosas, causadas por vírus e, em segundo lugar, por bactérias. Os vírus são responsáveis pela gripe e pelo resfriado, enfermidade que apresenta sintomas parecidos aos da gripe, mas com intensidade menor. Para colaborar na precaução, alguns cuidados são fundamentais. Vacinar as crianças, aleitamento materno, agasalhar bem, cobertores higienizados, evitar a creche nos dias de tratamento, manter os ambientes arejados, utilizar aquecedores que não ressequem o ar e ingerir maior quantidade de líquido. O pediatra também alerta para um risco ainda maior, a pneumonia. Então, a doença do pulmão faz gemência, febre, a criança perde a vontade de fazer as coisas, fica pálida, tosse muito e está sempre cansada. Esse é um cuidado que as pessoas devem ter, cuidado com a pneumonia. Será que são as principais doenças que atingem as crianças nesse frio? Minha convidada para falar desse tema é a doutora Mariana Malucelli, membro do Departamento de Alergia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Seja super bem-vinda ao programa, doutora Mariana, para falar com a gente sobre esse assunto. Olá, Cecília. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Que bom que a senhora aceitou o nosso convite. Doutora, realmente as crianças que sofrem mais nessa época do ano, né? Sim, as crianças acabam sofrendo mais nessa época do ano. Elas têm uma imunidade diferente da imunidade do adulto, né? Então, elas têm uma maior facilidade de contrair alguns vírus que estão no ambiente, que muitas vezes o adulto não tem sintomas, mas a criança em contato com aqueles vírus pode fazer sintomas. Principalmente das doenças respiratórias nessa época do ano, né? Aqui no sul, principalmente, que nós estamos nesses dias de muito frio, né? Mudou o clima abruptamente. Então, a gente tem mais facilidade de ver as crianças com doenças respiratórias. Ok, vamos ver quais são as principais doenças, Vamos lá. Então, as mais comuns no inverno. Está aqui, né, doutora? Isso. Principalmente os resfriados e gripes, né? São os mais comuns, o que a gente mais vê nessa época nos pequenos. Daí temos também a sinusite, Sinusites, otites, né? pneumonias, as faringites,
laringites, bronquite, amidalite. Então, todas essas infecções que acometem tanto o trato respiratório superior quanto o inferior. A garganta sofre muito também nesse período, A garganta sofre né? também. Tosse. Sim, são todos englobados aqui nessas infecções, nessa lista aqui das infecções mais recorrentes nessa época. Agora, gripe e resfriado são diferentes, né? São Temos diferentes. mais uma tela aqui para a gente mostrar um pouquinho qual a diferença entre elas. Então, o resfriado é um quadro mais leve, Uhum. tá? Existe a coriza, a obstrução nasal, né? Que é aquela sensação de nariz trancado, muitas vezes tosse também, mas o paciente não deixa de fazer as suas atividades habituais, né? Não há um mal-estar importante. Então, pode haver febre baixa, dura alguns dias e o paciente tem o completo restabelecimento da saúde, né? Nas crianças, quanto menores são, mais sintomas elas têm. Então, elas podem parar de comer, mamar menos também, né? Ficar um pouco mais prostrada, um pouco mais fraquinha, mas é um quadro leve, tá? E é um quadro mais comum que a gente vê, tá? Já na gripe, os sintomas, eles são mais importantes. Então, há um mal-estar importante, tá? Esse paciente pode ficar de cama, não tem disposição para fazer nada, né? No adulto, há falta ao trabalho, a criança falta à escola, a febre pode ser alta, pode existir uma tosse forte que incomoda o paciente, dor de garganta junto, e outros sintomas que são até parecidos com o do resfriado, né? A coriza, o nariz trancado também. Mas a gripe, ela é bem mais severa, os sintomas são muito mais fortes do que o resfriado comum. A gripe é mais perigosa que o resfriado. Sim, a gripe pode gripe... levar a mais complicações também. Isso que eu ia perguntar. Até, se uma gripe não for bem curada, que tipo de complicação pode acontecer com a criança? Ela pode complicar com uma insuficiência respiratória. Então, a criança pode evoluir com falta de ar, a criança com a febre muito alta, então pode precisar até de internamento, evoluir para uma pneumonia, em poucos casos, né? Mas pode ter uma infecção bacteriana em cima da gripe que ela tem. Qual o tratamento correto para a gripe? O que os pais devem fazer quando a criança está gripada? Então, lembrar que é uma doença causada por vírus, né? Então, não existe indicação de antibiótico em doença onde o vírus é o principal causador, tá? Os cuidados são alimentação, tentar manter uma boa alimentação, hidratar bastante, então bastante líquido para essa criança, repouso, evitar ir à escola. Então, com qualquer doença, evitar levar a criança para a escola, porque ela pode passar para outras crianças que estão saudáveis, frequentando a mesma escola, e acabam, então, se contaminando com os vírus dos coleguinhas que vêm doentes. Então, isso é bem importante. A criança ficou doente, tem que ficar em casa, tem que repousar, bastante líquido, e levar para ser atendida pelo pediatra se houver necessidade. Se não estiver melhorando e ver que esse quadro está se prolongando com uma piora do estado geral. Essa é uma época também que acontecem muitas viroses, né, doutora? Quais são as principais que estão acontecendo no momento? Sim, são as viroses respiratórias, as principais deste momento, né? Justamente os resfriados e gripes, que são causados por vírus circulantes e que circulam muito nessa época, né? Com a temperatura mais baixa, os ambientes ficam fechados, né? Fecham-se as portas, as janelas, para não esfriar, e aí o vírus circula, né? Então, o vírus fica mais circulante e tem uma maior probabilidade de causar doença viral, que são as viroses. Ok. Falando um pouquinho mais dos sintomas, doutora, a senhora já falou, mas assim, quando que o pai deve realmente se preocupar de levar uma criança ao pediatra? Quais são os sintomas que ele deve observar? Quando essa criança não está apresentando sinais de melhora em casa, só com essas medidas de hidratar, de alimentar e de repouso. Quando perceber que mesmo quando a criança está sem febre, ela fica apática, ela fica fraca, não quer brincar, não quer comer, fica desanimada, né? Muito diferente daquela criança que normalmente é ativa e brinca. Então, são sinais de que a criança não está bem e ela deve ser examinada pelo pediatra nessa situação. Ok. Vamos à prevenção, então, para a gente reforçar? Vamos lá. Os cuidados que nós temos que ter com as crianças no inverno, tá aqui, ó. Isso. Então, sempre lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel para higienização e orientar as crianças a fazerem isso, né? Então, nas escolas, geralmente existe o álcool gel, fazer essa orientação das crianças terem o hábito sempre de passar o álcool na mão, né? Antes de se alimentar, depois da alimentação, quando entra na sala de aula, manter ambientes ventilados. É difícil no nosso frio, a gente sabe, mas na medida do possível tentar manter o ambiente bem ventilado
e evitar contato com pessoas gripadas. Então, quem está gripado, resfriado, fica em casa. Tomar gelado, doutora, prejudica? Olha, depende muito do conforto da criança, Uhum. né? Claro que a gente não pode dar um líquido muito gelado, né? Pode induzir uma tosse, fazer uma piora dos sintomas, né? Então, sempre com bom senso. Aí pode Tá. tomar um Com bom geladinho, mas com senso, não, cuidado. claro, não gelado, né? Num dia como hoje, que está fazendo aqui na capital, não tem como dar um líquido gelado para ninguém, né? Melhor evitar, né? Sim, E, doutora, nós não temos mais tempo, mas rapidamente vamos falar da campanha aqui do Paraná, sim. que serve até de exemplo aí para todo o Brasil, Isso, né? a Sociedade Paranaense de Pediatria está fazendo uma campanha que se chama Um Pediatra para Chamar de Seu. Uhum. Então, essa campanha tem como objetivo alertar a população para a importância da consulta no pediatra, com o pediatra, tanto na unidade de saúde quanto no consultório médico. A criança deve ser atendida pelo pediatra. Um pediatra que acompanha essa criança desde o seu nascimento, durante todo o seu desenvolvimento, para ser sempre o mesmo profissional que conhece a criança, conhece a família. Porque a gente vê que, ultimamente, as mães acabam procurando muito o pronto-socorro, né? O pronto-atendimento. E lá, cada dia vai ser um pediatra que vai atender, né? Muitas vezes, o motivo da consulta não é uma emergência, poderia ser atendido no consultório ou na unidade de saúde, pelo pediatra que acompanha essa criança.